Gente, mais uma semana mantendo uma tradição que está sendo um grato prazer aqui no Alto Estilo desde o começo do ano. Eu acho que a gente não passou uma semana de programa sem contar que tem livro novo na praça em Ponta Grossa. Já pensou que privilégio? E hoje não é diferente. Nós temos aí nos próximos dias livro novo sendo lançado, livro de autor pontagrossense, editora pontagrossense, falando sobre Pontagrossense. Quer melhor? Para falar sobre o livro, sobre a obra, recebo hoje a escritora Johnny Navarro, que está lançando Horácio Dropa, o Médico dos Pobres. Johnny, que prazer te receber de novo, seja bem-vinda. Muito obrigada por essa recepção tão calorosa, onde a gente pode realmente mostrar, né, o que está acontecendo na literatura e o que nós podemos, dentro dos segmentos da nossa sociedade, resgatar como valores para a nossa Ponta Grossa, né, Ana? Como é bom, né, Johnny? Olha, ao longo do ano, eu conversei com escritores, praticamente todas as semanas, foram pouquíssimas que eu não tive o privilégio de ter algum autor, e como esses autores resgataram fatos locais e pessoas da história de Ponta Grossa. O que eu sempre penso, tudo que você não registra se perde, né? E fica dentro dos calabouços aí do tempo, e com o tempo ninguém mais ouve falar e se perderam grandes histórias. Então, por isso que eu, né, como escritora, eu gosto muito de biografias, né? Já escrevi a da Corina Portugal, né? Agora estamos aqui com o professor Horácio Dropa. O ano que vem nós vamos ter, já está em andamento, um livro do Marcelo Chimaneschi. Gente, que bacana! Então, resgatando aquilo que tem melhor que existe na nossa cidade. E nada mais justo, né, Johnny? Porque nós temos uma cidade quase bicentenária. Nós estamos há poucos anos de completar os 200 anos. Então tem mesmo muita história para contar, né? Muito. E sabe o que acontece? Apesar de Ponta Grossa respirar cultura, muitos desses literatos que nós temos, eles ficam às vezes até no anonimato, por uma falta de comunicação, mas existe muita literatura boa, escondidinha nas gavetas, aí precisando ser mostrada. E é interessante, você veja, né? O teu livro está editado pela Texto e Contexto. Isso. Então, são empresários aí e apaixonados pela literatura, que hoje nós temos aí várias editoras particulares, numa cidade que não é capital, está fora dos grandes eixos de publicações, e saindo coisa toda semana, né? Não, muita coisa boa acontecendo. E aí, como é que você chegou aí, Horácio Dropa, o Médico dos Pobres? Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Horácio na universidade, né? E farmacêutico, e que o povo, muita gente lembra e tem muito carinho, né? Olha, eu digo, né, que esse é o meu 6º livro. Que você escrever biografias é uma responsabilidade muito grande. Mas escrever a biografia de um anjo, isso foi um presente que a vida me deu. Porque o professor Horácio, né, eu sempre vou chamá-lo de professor, porque ele foi meu professor na universidade. E num primeiro momento eu achei que ele seria uma pessoa passageira pela minha vida. Né? Foi meu professor, um ótimo professor, mas mais um dentro do meu currículo. Mas a vida se encarrega de nos surpreender e surpresas maravilhosas. Que até que chegou um momento que eu resolvi de fazer o concurso para a universidade na disciplina dele. Que ele já estava doentinho, né? Então ele precisava de um colaborador. Então eu fiz o concurso para colaborador, fiquei um ano com ele na disciplina, que foi um ano, né, que até atrás aqui, o último capítulo do meu livro chama-se O Ano que Mudou a Minha Vida. Olha que legal. Que é o último capítulo onde eu deixo de ser a escritora, narradora, para ser a personagem. Olha que legal. Né? Então, para mostrar tudo que eu convivi com ele e que eu aprendi. Né? Se eu aprendi muito da parte técnica, né, da manipulação magistral, que é a disciplina onde nós trabalhamos juntos, chamada de farmacotécnica, eu aprendi muito mais como ser humano. Né?
a maior lição de vida que eu tive no dia a dia fez com que eu mudasse os meus paradigmas do pensar, né, do viver, né, do conduzir a minha vida e a minha carreira. Mas, infelizmente, foi só um ano. Olha, né? que pena, né? E daí, quando eu fiz o concurso para efetivação, né, eu fiz, no mês ele faleceu no outro. Ele faleceu bastante novo, né? Sim, ele estava com 72 anos, né? É jovem, né? Demais, demais. Mas ele já tinha, né, uma certa dificuldade respiratória e cardíaca, e foi isso que levou, né? Então, aí eu fiquei com as aulas dele, com uma responsabilidade muito grande para mim, porque imagine, né, eu ter que dar a aula de um gigante, sendo que eu era um pigmeuzinho ali, né? Iniciante, né? Sim. Isso deve dar uma responsabilidade, um peso, né, Johnny? Mas eu senti, sabe, eu senti muito a presença dele, né, nas horas difíceis, né, quando eu tive que assumir a disciplina, eu assumi depois de um acidente com traumatismo craniano, que me dificultou muito, né, mas eu senti a presença dele vamos dizer assim, o carinho com que ele sempre acolheu as pessoas, tanto na farmácia Cici, porque lá as pessoas que entravam lá para ele não tinham, né, não existiam as pessoas de terno ou uma pessoa vestida de um saco de estopa, para ele tinha o mesmo valor, né? E ninguém saía daquela farmácia sem estar medicado, né? Muitas vezes o que acontecia? Não tinha o medicamento ali, ele tirava o dinheiro do bolso, né? Ele chamava todo mundo de Fio. Nós estamos ali assistindo a Nicole, que é a neta dele. Está nos dando o privilégio aqui de estar junto aqui, nos acompanhando. Então, Nicole, eu não sei se você sabe disso, mas todo mundo ele chamava de Fio, né? Não, Fio, tá aqui, ó. Eu não tenho medicamento aqui, mas a farmácia da frente tem. Dá o dinheiro. E vou dar mais um dinheirinho para você pegar o ônibus, porque certo. Então, ele tinha esse espírito de doação muito grande. E junto na disciplina com as alunas, não era diferente, sabe, Ana? Ele não era diferente, ele tinha paciência com os alunos, ele sabia aqueles princípios ativos, era incrível. Ele ia na prateleira, não precisava ter rótulo. Ele simplesmente, ele pegava um pouquinho, colocava na boca, ele dizia, isso aqui é ácido fosfórico, isso aqui é ácido bórico, isso daí. Ele sabia tudo. Era um dom mesmo, era alguma coisa além da questão técnica, né? Porque ele começou com 12 anos, né? Não sei se você sabe a história dele. Não sabia. A mãe dele viuvou muito cedo e ficaram 11 filhos. Nossa, que família grande. Grande. Então, o que ele fazia? Ele ajudava a mãe, primeiro, a distribuir as marmitas. A mãe fazia as marmitas em casa e ele saía distribuir. Ele, junto com o Dr. Davi Federman, eles tinham, não sei se você lembra, da gaiota, aquelas gaiotinhas. Lembro das gaiotas, sim. Que era feito um quadrado de madeira. Eles colocavam as verduras ali, saíam de casa em casa. E ele ainda... daí arranjaram um emprego para ele na farmácia Cici para ele lavar os vidros dos medicamentos que se manipulavam ali. Diz que ele era tão pequenininho que ele tinha que subir num banquinho para poder alcançar a torneira. Com 12 anos. E ali foi, né, aqui no livro eu falo, né, que a farmácia Milka foi para ele o santuário da cura. Porque foi ali que ele aprendeu, né? Acompanhando os farmacêuticos, todos os médicos que circulavam por ali. Né? E esses médicos comentavam as coisas e ele sempre atento a tudo isso, fez com que ele tivesse todo esse cabedal de conhecimento que ele tem. Porque, Ana, não é da tua área, né? Mas existe hoje um segmento da profissão farmacêutica que se chama farmácia clínica. O que significa isso? A farmácia clínica é aquele farmacêutico que fica no balcão, mas ele não só dispensa o medicamento, ele orienta, ele consultar não, porque isso é da clínica médica, né? Mas ele tem o conhecimento que ele tem do medicamento, ele passa para o paciente, né, para que o paciente, às vezes, numa doença básica, não precisa chegar até o médico. Né? Então, isso se chama farmácia clínica. E naquela época, o professor Horácio já fazia isso.
né? Ele era um farmacêutico que até as próprias, durante a pesquisa que eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa bem grande com todas as pessoas que conviveram na época com ele, né? Então, tá muito bonito esse livro, né? Ele está bem ilustrado, ele tem muitos documentos, né? Então, o que as pessoas falavam? Que até alguns médicos mandavam as esposas consultar com ele. Olha só! Né? Olha só que interessante. E foi tranquilo para você fazer essa pesquisa, as fontes? Porque tem, né, em tua vantagem aí, por exemplo, com relação ao livro da Corina, é que você tem muitas fontes vivas que o conheceram, né? Porque é uma história mais recente, né? Mas eu levei, você não acredita, eu levei 8 anos para escrever esse livro. Nossa! Porque uma biografia, você depende muito das pessoas. Exatamente. Porque desde um documento que você queira colocar aqui, você tem que esperar que aquela pessoa te passe aquele documento, né? E teve documentos que, infelizmente, e fotos que não entraram no livro, porque eu pedi e as pessoas, eu te entrego, e acabaram não me entregando, né? Então, infelizmente, não foram. Mas ele foi um livro que muitas vezes, meses, eu tive que parar, guardar, sabe? Porque eu me emocionava. Sim, porque você, né, tinha essa convivência pessoal, né? Porque como eu convivi com ele, eu começava a escrever, eu começava a chorar, né? Relembrar. E quando a emoção toma conta da razão, não tem o que fazer, né? Exatamente, ainda mais que você está fazendo uma biografia, não um romance, né? E você tem que ser muito fiel a todos os fatos, né? Porque quando você escreve um livro de poesia, quando você escreve um romance, você pode até deixar ele muito mais poético, muito mais romântico, de acordo com o sentimento do momento. Agora, a biografia, a gente pode fazer isso, mas também você tem que ficar atento a todos os fiéis relatos, né? Então, isso toma muito tempo da gente, porque você tem que ir, quando você não tem a informação, você tem que ir no museu, você tem que ir nas pessoas. Eu tive, assim, uma grande ajuda, principalmente da Simone, da filha dele, e da Ana, que é a sobrinha dele. Tá. Ana Maria. Ana Maria. Então, elas me passaram muitas fotos. Inclusive, eu não sei se você conheceu a dona Lourdes, a irmã dele. Não tive a oportunidade. Infelizmente, ela faleceu agora em outubro. Que pena, não teve a oportunidade de ver o livro. Foram as 2 únicas irmãs que ele tinha vivas, uma faleceu em setembro, a outra em outubro. Que pena. Né? Então, a dona Lourdes foi a que me fez os relatos da infância dele. Olha que bacana. Como é que ele brincava. Ele era um menino assim, que mesmo trabalhando do jeito que ele trabalhava, ele gostava de poesia, ele comprava livros com hinos, ele cantava hinos, ele gostava de estar dentro da parte cultural, né? Então, e ela foi me contando, e sabe o que foi bacana? Porque nesses relatos que a dona Lourdes foi falando, ela foi citando pessoas que hoje, né, estão aí e que foram amigos dele. Olha, né? Que bacana, né? Você veja que privilégio, né? Sim, por exemplo, ele jogou bola com o seu Guaraci, com o doutor Melinho, com o pai da Cristina Sá. E ali ela foi me relatando todos esses momentos históricos da vida dele. Então, e a parte humana dele, né? Essa foi a parte mais emocionante, né, dos relatos das pessoas. Porque aí eu procurei alguns professores, alunos ou pessoas que conviveram com ele. Então, tem um capítulo que são só depoimentos. Olha que interessante, olha que material rico, né, Johnny, que você conseguiu reunir aí. E aí o pessoal da Texto e Contexto que deu essa cara final aí. E eu tenho muito que agradecer a Neia e ao Diego, né, por essa diagramação maravilhosa, né, que eles fizeram, né? A capa também ficou muito bonita, a escolha das cores. E aí tem um capítulo aqui, né, que se chama E a História Continua. Então, por quê? Porque o professor Horácio, ele conseguiu plantar
na alma dos filhos dele esse espírito de solidariedade e doação que ele tinha. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos os filhos, o Miguel, o Emerson, o Jefferson, a Simone, o Anderson, também se doando ao próximo. Né? Então, esse capítulo fala da história dos filhos. Olha que o bacana! que cada filho continua fazendo, né? Do aprendizado que eles tiveram com o pai. Né? Então, ele é um livro e daí tem um último capítulo, como eu te falei, né? Que é a minha vivência com ele. Mas nós conseguimos, né? Olha aqui, resgatar até o início, né? A história vindo da família do pai dele. Olha que legal. Que veio da Áustria, né? Olha só. Eles vieram... Nossa, que material rico, né? Que interessante. O pai dele veio da Áustria, né? E a família da Dona Ivone, da Dona Ivete, veio do Líbano. Então, olha só que bacana. Então, esse primeiro capítulo é a história além-mar, né? Que precisou que o destino usasse os seus fios invisíveis para unir duas almas que estavam a 4.000 quilômetros uma da outra. E tudo isso aconteceu em Jogareaíva. Olha que legal. E, pessoal, o lançamento é no dia 9? Dia 6. Dia 6, desculpe. 6 de dezembro agora, né? No grande auditório aqui, né? Que tanto a família como nós quisemos que fosse ali, porque foi ali que ele começou, né? Perfeito, não tinha lugar melhor, né? Às 19h30, e todas aquelas pessoas, né, amigos, familiares, que tiveram o privilégio de conviver com este ser de luz, né, porque ele foi um ser de luz, estão convidados. Será um prazer imenso nós podermos dividir essa história, né? E eu quero aproveitar aqui e agradecer a Nicole está ali, toda a família, né, pela consideração que eles tiveram de me permitir que eu pudesse contar a história dele. Né? Bacana. E vai estar à venda depois nas livrarias e na editora? Olha, não sei, viu, porque tem tantas pessoas pedindo livro, né? Né, que a gente não sabe se vai sobrar, né? Mas tomara que sobre. Você não vai uma segunda edição por aí? Daqui uns 8 anos. Tá certo. Johnny, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho de pesquisa aí primoroso e por retratar uma pessoa que foi tão importante para a história da cidade. Muito obrigada e principalmente muito obrigada pela entrevista. Nossa, eu que agradeço, né? Te convido, se você puder estar lá conosco, né? Vai ser uma alegria e vai ser um momento realmente de a gente reverenciar, né? Não só um mestre, mas um grande homem. Tá certo, muito obrigada. Obrigada a você. No próximo bloco, vamos ver como é que estão as novidades do Bazar de Natal da APMF. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.